Irmãos, coloque de pé novamente. Estaremos fazendo uma oração pelo ministro dessa noite, que é o nosso cooperador Wagner, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui o teu servo, ó Deus, que nessa noite irá ministrar a sua santa palavra, Pai. Que o Senhor nessa noite venha usar a vida dele, como o Senhor já tem feito, como o Senhor já tem usado, ó Pai. Que o Senhor, através da sua palavra, fale em cada coração, Senhor Jesus, seja para exortar, ó Pai, consolar, renovar, restaurar, ó Pai. Faça conforme o seu querer, a sua vontade, ó Deus. Que a sua palavra penetre nessa noite em cada coração, Senhor Jesus. Enche o teu servo com o teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salve os irmãos com a graça e a paz. Os irmãos podem tomar o seu assento. Deus é bom, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Uma chuvinha dessa, um friozinho, mas ainda dá tempo de alimentar o espírito, né? Aleluia. Irmãos, hoje eu quero falar de um assunto que Deus colocou no meu coração, que esperança. Quero falar sobre esperança. Por quê? Porque mesmo um crente, mesmo uma pessoa estando na presença de Deus, ela perde a esperança. Perde a esperança. Com as circunstâncias da vida, com as frustrações, né? Com as lutas, com as batalhas. E a gente vê muito crente perdendo a esperança. E Deus tocou no meu coração, né? E o tema hoje é Jesus, nossa única e última esperança. Porque, irmãos, é muito triste quando, eu não sei se os irmãos já passaram por isso, quando você vai num velório, quando você vai num enterro, e você sabe que aquela pessoa que está ali não aceitou Jesus. E você já pregou para ela, você já falou do amor de Deus para ela, já falou de Jesus, mas mesmo assim, ela não aceitou Jesus. Para aquela pessoa, a esperança acabou. Não tem mais como, irmã Mônica. Não vai ter outra chance para aquela pessoa. Já passou. A oportunidade dela já passou. E às vezes, assim na nossa vida, acontece dessa forma. Oportunidade passa. E Jesus pode passar pela nossa vida e nós perder a oportunidade. Então sim, o crente, ele pode perder a esperança sim. Devido às circunstâncias da vida. Devido aos problemas, às frustrações. Você vai ver muito crente murmurando, reclamando, porque sempre fala assim, nossa, mas por que dá certo para fulano, para Beltrano, e para mim nunca dá certo? E isso vai minguando as esperanças, porque o fulano tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta três vezes e não dá certo, e aquilo vai ali frustrando aquela pessoa. E infelizmente, a gente vai ver muitos crentes que poderia estar aqui com a gente, mas não consegue chegar aqui porque perdeu as esperanças. E a palavra hoje é lá em Marcos, capítulo 10. Jesus é a nossa única esperança. A partir do versículo 46. Que vai dizer assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus parou e disse: Chamem o cego.
Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Tirando a capa para o lado, o cego levantou-se e deu um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, eu posso ver de novo? Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Aqui o que eu acho mais interessante é que aquele cego, ele não tinha esperança. Aqui nos primeiros versículos vai dizer que ele era um mendigo, morava na rua e ficava na beira do caminho sentado. Só que algo aconteceu na vida desse mendigo. Ele ouviu Jesus. E na Bíblia a gente vai ver que tem dois conceitos de esperança. A primeira é a expectativa. Expectativa de que melhore, que venha coisas boas. Então, quando nós temos esperança, nós temos uma expectativa de que as coisas vão melhorar. Se você está passando por uma dificuldade hoje, você tem uma expectativa que amanhã essa dificuldade vai passar, vai melhorar. Então, a esperança é algo pessoal. É algo pessoal. E ali a gente vai ver que esse cego, ele teve uma oportunidade. Você vai ver que tinha uma multidão acompanhando Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele não era cego de nascença, ele se tornou um cego. Só que aqui, a partir desse momento que Jesus passa por ali, ele viu uma oportunidade. E aí ele começa a clamar Jesus. E a gente vai ver lá em Efésios, vamos abrir lá em Efésios capítulo 2. Porque a gente sem Jesus, nós não temos esperança. Efésios capítulo 2. Versículo 12. Deixa eu ver como é que está aqui. Aqui está melhor. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. É dessa forma que aquele cego se encontrava. Sem esperança e sem Deus no mundo. Ele não conhecia Jesus. Ele nunca tinha visto Jesus. E a gente vai ver aqui que Jesus estava indo para Jerusalém. Ele sai de Jerusalém. Só que para chegar em Jerusalém, ele tem que passar por Jericó. Ele tem que passar por ali. Só que ali é o momento que Jesus está indo para... Ele não vai voltar. Jesus, ele está indo para ser crucificado. Percebe? Ele não vai ter outra chance de ver Jesus. Então você imagine só a sua última esperança passando. Você entende agora o desespero desse cego? Jesus está passando. E aqui nessa vida é passageiro. A Bíblia vai dizer que a nossa vida é como um sopro. Muitas pessoas, quando a gente vai falar de Jesus, deixa para depois. Quando eu tiver mais velho, já escutei isso. Quando eu tiver lá... Quem falou que você vai chegar na sua velhice? Quem garante isso? Como é que você sabe que amanhã você vai estar vivo?
Talvez Jesus passou por você hoje e amanhã ele te leva. E aí? Se foi. A sua chance, a sua esperança passou. E ali Jesus tem que passar por Jericó. Se eu não me engano, ele passa, ele vai até Zaqueu. Depois que ele sai de Zaqueu, que ele deixa ali Zaqueu, ele encontra já diretamente esse cego. Então a gente vai ver que Jesus só está passando ali. É algo passageiro. Se a gente não aceitar Jesus em vida, nessa vida passageira, acabou. Acabou. Não teremos outra chance. Jesus não vai voltar aqui. Jesus não vai buscar você lá, no sepulcro. Não. Acabou. E ali aquele cego escuta falar, Jesus está passando. A Bíblia vai dizer que Bartimeu teve uma única chance de encontrar Jesus. E Jesus era o único que poderia tirar ele daquela situação. Era a sua última esperança. Aqui vai dizer assim, no versículo 11. No versículo 46. E foram para Jericó quando Jesus saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno. Ele já tinha escutado falar de Jesus, o Nazareno, a promessa, o Messias. Aí ele falou, peraí. Se esse for aquele Jesus, a qual está escrito na promessa, eu vou até ele. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi. Ou seja, não só o prometido, mas o rei. Ele sabia, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Então ele sabia que se ele fosse até Jesus, algo ia acontecer. A esperança dele estava passando. Percebe? Que Jesus é a nossa única e última esperança. E ali ele começa a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ali que ele dizia assim, rei, o prometido, o Messias, tem compaixão de mim. Só que a gente vai ver também que muitas das vezes a circunstância, as lutas vão fazer a gente parar. Vão fazer a gente estagnar. Mesmo que Jesus esteja passando. Porque a gente vai ver aqui que alguns repreendiam ele, para que ele se calasse. E infelizmente, tem muitos crentes que se calam na hora da angústia. Porque parece ser fácil quando a gente fala de luta. Parece ser fácil quando a gente fala de dificuldades. Mas só quem está passando sabe como que é. Só quem está passando. Só aquele cego sabia o que ele estava passando. A gente sabe que no conceito dos judeus, uma pessoa que era cega, para eles, ele era um pecador. Você lembra lá em João 9, quando o rapaz nasce cego e os discípulos perguntam, quem pecou para que ele fosse cego? Então ele era uma escória, ele era separado. Ele era um pecador para aquela comunidade, ele não valia nada. Ele não tinha nada. Parece ser fácil quando a gente fala, mas difícil é para quem está passando. Tem crente sim, passando por dificuldade. Não é porque eu e você aceitamos Jesus que nós estamos imunes, não. Quem falou isso? A Bíblia não fala isso. Pelo contrário. E não é fácil. A gente vai ver
Jó passando por uma luta, passando por dificuldade. Imagine só, você acordar e um dia só, você perder toda a sua família, perder os seus bens e perder a sua saúde. É fácil ou não é perder a esperança? Aí vamos lá, para Jó, capítulo 17. Crente, irmãos, também passa por dificuldade, também passa por luta. E muitas das vezes perde a esperança sim. Não é difícil não. A gente vai ver muito crente perdendo a vontade de lutar. Muito crente desistindo de sonhos que já tentou várias e várias vezes e acha que não dá mais certo. Acha que não consegue. Capítulo 11. Capítulo 17, versículo 11. Capítulo 17. Olha o que Jó fala. Quem era Jó, irmãos? Jó era crente? Quem era Jó? Jó era crente? Você entende? Quem que dá testemunho de Jó? O próprio Deus. O homem íntegro, reto. Mas ele também ficou desanimado. Ele também perdeu a esperança. Olha o que ele vai falar aqui no capítulo 17, versículo 11. Os meus dias passaram e fracassaram os meus planos. Os desejos do meu coração transformam a noite em dia. E dizem, a luz está perto das trevas. Mas se eu guardo a sepultura por minha casa, se faço a minha cama nas trevas, se digo à cova, como é o meu pai, você é o meu pai, e aos vermes, vocês são a minha mãe e a minha irmã, onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a pode ver? Quem pode ver? Se meus dias, minha noite virou dia, não tem mais vontade. Vocês conseguem ver a minha esperança? É uma pergunta que Jó faz. Vocês conseguem ver a minha esperança? Olha, quando a gente vai falar da vida de Jó, quando a gente lê, parece que é uma historinha muito simples, mas Jó sofreu muito tempo. Ou a gente pensa que Jó perdeu os filhos hoje, perdeu tudo hoje, e amanhã restaurou tudo de novo. Não, isso levou um tempo. Não foi da noite para o dia. E Deus nunca falou que ia restituir Jó. Deus nunca prometeu nada para Jó. Como é que fica a cabeça do cara? Qual é a lógica disso? Certa vez eu falei aqui que a obediência de Jó levou ele para cinzas. E quantas vezes a gente crente, a gente convicto daquilo que Deus está conosco, obedecendo, seguindo todo o script, tudo bonitinho, tudo aquilo que Deus nos proporcionou, mas mesmo assim as coisas não funcionam. Mesmo assim as lutas vêm, as dificuldades vêm. E aí nós perdemos a nossa esperança. Vai se esvairindo, vamos ficando fraco, vamos perdendo o sonho, já não é mais, talvez não dê mais tempo. Já tentei 2, 3 vezes, não dá mais, não quero mais. Quantos anos esse cego ficou ali, mendigando, sendo escória? Mas um certo dia, ele ouviu falar do Nazareno, do Messias. E ali ele decidiu clamar por Jesus. É aí que está a grande diferença. Quando nós não estivermos mais com força, com esperança, nós não podemos deixar de fazer uma coisa: clamar por Jesus. Porque é só Ele que pode mudar o rumo da nossa história. É só Jesus que pode. E hoje nós temos a oportunidade de ouvir falar desse Jesus.
de adorar esse Jesus, de clamar esse Jesus. Hoje você pode ir lá, dobrar o seu joelho e buscar Jesus, clamar Jesus. E isso não tem preço. Lá em Provérbios 13, versículo 12, vai dizer assim: a esperança adiada faz adoecer o coração. A esperança adiada, as frustrações da nossa vida faz adoecer o nosso coração. Quantos crentes hoje dentro da igreja com o coração adoecido? Não é poucos não, irmãos. Mas o único remédio para o nosso coração é Jesus. E mesmo que a circunstância, mesmo que as pessoas falem para você parar, mesmo que as pessoas tentem te barrar, faça igual o cego. Clame a Jesus. Grita a Jesus. Corre atrás de Jesus. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Porque se nós perdemos hoje essa oportunidade, nós não sabemos se vamos ter outra amanhã. E Ele pode sim mudar a nossa situação. Nós estávamos cegos, igual aquele cego. Mortos. Efésios vai dizer que nós estávamos mortos. Sem esperança no mundo. Mas aí veio a luz. E nos deu esperança. Que as nossas lutas, que as nossas dificuldades, não deixe Jesus passar. Não deixa Jesus passar. E aí o que nós fazemos para ter esperança de novo? Clamar a Jesus. É só Ele que pode mudar a nossa situação, a nossa condição. É só Ele que pode nos dar esperança de novo. É só Ele que pode fazer-nos a enxergar de novo. Aqui no versículo 47 ele vai dizer assim: Jesus, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí o que aconteceu? Jesus parou. Quando ele começou a clamar: Jesus, Jesus, tem compaixão de mim, o que aconteceu? Jesus ouviu o seu clamor. E ele parou. Você entende que Jesus, ele ainda escuta os nossos clamor? Não pare de clamar. Não pare de orar. Continue buscando, mesmo você está passando pela dificuldade, continue buscando, porque Ele vai sim ouvir o seu clamor. E Jesus parou para ouvir aquele que era escória para aquela sociedade. E aí Jesus para e fala assim: chamem o cego. Jesus manda chamar. Mas porque ele clamou a Jesus, ele buscou a Jesus. Então, para nós termos esperança de novo, clame por Jesus. Porque Ele é o único que pode resolver tudo. E Jesus parou para ouvir Bartimeu. No versículo 49, ele vai dizer: Jesus parou, chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. E tiraram a capa para o lado, e o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Olha que maravilhoso, irmãos. Para uma pessoa que não tinha expectativa, não tinha esperança, não enxergava fisicamente, o próprio Jesus pergunta para ele: o que quer? O que você quer que eu te faça? Ele clamou e Jesus perguntou. Ele poderia pedir um monte de coisa, mas ele fala assim: Senhor, eu quero ver outra vez. Então, se nós estamos com dificuldade, não devemos parar de clamar,
porque Ele sim pode ouvir o nosso clamor. E aqui Jesus é maravilhoso, porque Jesus, quando ele pede isso para Jesus, Jesus vai dizer assim, o cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, a sua fé te salvou. Aqui Jesus não só deu a cura física, mas também deu a cura espiritual. Porque nós se encontrávamos como este cego, mortos espiritualmente. E hoje, Jesus veio e nos curou. Hoje Ele veio e nos salvou. Hoje é a luz do mundo, a esperança, o sal da terra, o luzeiro. Porque Jesus passou pelas nossas vidas. Que Jesus se torne nosso último projeto. O mais importante. Porque ele ali poderia pedir qualquer coisa para Jesus. E eu tenho certeza que Jesus fazia. E ele ia fazer. Só que ele pediu uma coisa. Eu quero ver. Eu quero enxergar. E o que aconteceu? Ele levanta. Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguir Jesus. Ele poderia voltar para a cidade onde ele, para os pais, ver como é que estava a família, ver como é que estavam as coisas. Ele poderia fazer um monte de coisa, mas ele foi fazer o quê? Seguir Jesus. Que Jesus seja o seu último plano e o mais importante. Não adianta nada a gente pedir um monte de coisa para Deus, porque entenda bem, vai ter muita gente bem-sucedida na terra. Vai ter muitos ímpios que você vai passar por ele e ele vai ser sucedido. Só que também vai ter muitos sucedidos no inferno. Vai ter muitas pessoas bem-sucedidas aqui na terra que também vai estar no inferno. O inferno vai estar assim, ó, de pessoas bem-sucedidas. Então talvez os nossos sonhos não se concretizem como a gente quer. Talvez algumas coisas não aconteçam como nós queremos. Mas qual é mais importante? Você ser bem-sucedido aqui ou você estar no céu com Jesus? Porque para esse cego, ele largou tudo e falou assim, opa, agora eu estou enxergando. Ele deu um pulo e falou, eu vou com Jesus. Eu prefiro ir com Jesus. Ele poderia pedir um monte de coisa. Eu não sei o que está passando pela sua vida. Eu não sei quais são os seus objetivos, os seus sonhos. Mas que Jesus seja o último e o mais importante. Porque se aqueles lá não der certo, opa, Jesus deu. Jesus apareceu para mim. Então eu vou ficar com Jesus. E já é o suficiente. Já é o suficiente. Se não acontecer mais nada, só Jesus, lembra do ladrão da cruz? Tem uma música que fala, né, que a melhor coisa que aconteceu para ele foi ele estar naquela cruz. Será que nós temos maturidade para falar isso? A melhor coisa que me aconteceu foi eu ir para a cruz, porque foi lá que eu conheci Jesus. Ali foi a oportunidade dele. E Jesus passou para ele, e ele foi com Jesus. E ele foi com Jesus. Que nós não deixamos de clamar por ele. Que nós não deixamos de buscar a Jesus por causa das nossas frustrações. Que Jesus venha colocar chama no nosso coração. Esperança. Força. Porque eu sei que não é fácil. Perder a esperança é muito fácil. Não é porque você é crente que você tem peito de aço, não. Você também é ser humano. Você também erra. Você também vai passar por dificuldade. Mas também tem Jesus na nossa vida. Que nós devemos guardar essa oportunidade. Guarda, abraça Jesus. É pessoal. Eu estou falando de algo pessoal, esperança. É sua esperança. Jó, os amigos de Jó não entendiam o que Jó estava passando. A mulher de Jó não entendia que Jó estava passando. Talvez as pessoas vão passar pela sua vida também não vão entender o que você está passando. Isso não é difícil de acontecer. Acontece muito no nosso meio. Não é porque você é crente que essas coisas não vão acontecer. Vai sim.
Só que não esquece que temos uma esperança. E essa esperança chama Jesus, o Nazareno, o filho de Davi. O rei, o Messias que foi prometido para mim e para você. Então que Jesus seja o nosso último plano, o mais importante. Que na hora da angústia, na hora que você sentir a sua esperança se esvairindo, acabando, clame por Jesus, porque Ele sim pode mudar a sua situação. É triste quando a gente vê uma pessoa sem Jesus, principalmente no leito de morte. Quem já viu uma pessoa sem Jesus no leito de morte? Ela fica desesperada. Fica desesperada. Porque ela vai querer fazer coisas que ela não vai mais poder fazer. Bate ou não bate ali, uma hora ali daquele 5 minutos de arrependimento, de, poxa vida, eu deveria ter feito isso. Já conversei com pessoas, irmãos, no leito de morte, eu falo assim, poderia ter feito diferente, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, mas eu não fiz. É dessa forma, poderia ter pedido perdão. Já vi pessoas morrer e a que ficou viva não teve tempo de pedir perdão. Bate o desespero, irmãos. Porque não deu tempo. Passou. Então o que nós vamos entender que a nossa vida, ela é passageira. Não deixe Jesus passar despercebido pela sua vida. E aquele cego, ele entendeu que aquele era o Messias e ele foi atrás de Jesus. E ele clamou por Jesus e Jesus ali o curou e o salvou. Que essa lição deste cego a gente vem trazer para a nossa vida de hoje. Não é difícil perder a esperança, mas Jesus está passando pela nossa vida. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade.